morceguetes e morcegotes. Sejam bem-vindos a mais uma Caverna do Morcego com o seu podcaster da Praxis, Marcos Morcego. Estamos aqui para mais um episódio extremamente importante. Antes, eu gostaria de lembrar também, vai lá, segue as redes sociais, @morcego_, Marcos_, tanto no Insta quanto no Twitter. Segue @ibamberádio, entra no nosso site ibambecorp.com.br. Também vou deixar aí a rede social do Rô, para você entrar em contato, pedir um trampo, lembrando que ele é o revisor aqui do podcast. E é claro, uma coisa que é muito importante, que é o que tem sustentado o canal até agora, e a gente está tentando expandir e tudo, vocês podem entrar lá no Insta, vocês vão ver que já tem IGTV, provavelmente vocês estão ouvindo o podcast e tudo, essa semana vai ter mais um IGTV aí, a gente vai estar tentando impor uma rotina dentro dele. E aí é o seguinte, né? Tem o Apoia-se, que é justamente onde você pode estar contribuindo, para além de estar ouvindo, para além de estar compartilhando. apoia.se/Caverna do Morcego, que é de grande importância, que é de grande ajuda, que é o que ajuda a trazer os livros e tudo. Vocês vão ver mais pra frente aí tem um conteúdo muito pesado saindo. O episódio de hoje ele foi gravado via áudio, então ele vai trazer uma dinâmica diferente. É bem possível, eu tô gravando antes de digitar, claro, é bem possível que só seja a Jade Alcântara Lobo falando aí, dando perspectivas diferentes, trazendo novas visões, na verdade novas pro podcast, mas são visões aí que estão no nosso espectro de luta há muito tempo, muito tempo, né, que são sobre os povos de trajetória. Então eu vou começar com o áudio dela explicando sobre a questão da problemática em si, do que ela pensa e tudo, e aí ela vai dando contribuições enormes para se pensar todo o movimento que nós temos hoje em dia. É uma grande pensadora que traz nomes, que traz indicações tremendas. Tudo que eu conseguir eu vou deixar também na descrição, mas acompanhem, porque foi um bagulho que eu tava ouvindo o áudio que ela tava mandando e eu tava, meu Deus, mano, que visão. Eu acho que é interessante estar trazendo isso daqui pro canal, tá chegando nas redes marxistas, tá chegando numa galera aí de partido, porque é uma visão muito importante. Eu espero que vocês gostem do episódio e fiquem aí com ele. Inclusive, é isso que eu acho que eu gostaria de falar bastante, né? Uma das coisas que me incomoda muito neste site chamado Twitter e nas discussões acadêmicas também, né? É essa questão de ensinar a revolução e como deve ser feita a revolução para pessoas que têm uma trajetória imensa de resistência, de combate, né? E que partem de outros princípios. Que aí é o que o bispo chama de povos de trajetória. E é interessante, né, muito corajoso falar isso, porque eu vejo, na verdade, como uma possibilidade de crítica aos governos de esquerda a reconhecerem essas múltiplas formas de viver no mundo, né, e aprender com essas múltiplas formas de se encontrar e de se situar no mundo. Né? A gente não pode apenas a gente tem que chegar na raiz do que é o capitalismo, né? Não como apenas um modo econômico, mas um modo de pensar, né? E aí a gente, claro, vai nas bases, e você tem o cristianismo como uma grande base de pensamento, né? Todos esses modos que foram exportados para o mundo, né? E aí que entra naquela lógica de produção, e agora com o neoliberalismo, o indivíduo que ele é econômico, né? Produtor de si mesmo, o indivíduo empresário. E todas essas formas, né, elas precisam ser minadas para a gente acabar com essa estrutura, esse sistema que a gente vive hoje. Então, o Nego Bispo ele vai falar sobre as multiplicidades de mangas, fim de possibilidades de viver de determinados povos. E o que a gente quer dizer com isso, né? Existe não só essa teoria, mas um ponto de vista de determinados povos, a gente vive em múltiplos mundos ao mesmo tempo. O capitalismo, essa época em que o capitalismo é hegemônico, ele é um mundo possível, né? E apesar de ele ser hegemônico e agir destruindo o seu próprio mundo, né? Porque o capitalismo ele é uma crise constante, ele também destrói os múltiplos mundos. E a gente usa isso praticamente para se referir também, né, aos povos de trajetória. E aí o que acontece? Existe um debate que eu acho muito interessante, chamado, muito comum dentro da antropologia, que é o antropoceno.
Esse termo, ele na verdade não é das ciências humanas, né? Mas ele tem sido utilizado basicamente para falar essa era em que os seres humanos são praticamente uma força geológica no planeta, né? Trazendo, enfim, efeitos catastróficos para o planeta. E aí, claro, você tem diversas críticas que vão surgir a isso, falando se a gente está vivendo um antropoceno, ou seja, um cenário humano, ou se é o capitaloceno, ou seja, um cenário do capital, né? Então a problemática é o ser humano na Terra como uma praga, ou o capital, que ele age nesse método de escalonamento, de produção, de pilhagem, né? Ou nessa empresa da precarização, da destruição. E muitos autores vão reconhecer que, olha, é a época do capital, que é hegemônico. E aí eu gosto muito de uma autora, a Marisol Cadena, que ela vai falar de antropocego. Ou seja, que não apenas essa era, não apenas é um antropoceno, mas as pessoas são cegas, ou seja, elas não percebem que ao expandir, né, que ao capitalismo expandir hegemonicamente, né, e isso a gente pode falar desde da empresa colonial, né, do processo de escravização, do colonialismo, e aí dos modos europeus se tornando, se expandindo por todo o globo, e depois, claro, com o capitalismo financeiro e tudo mais, essa expansão mundial, ele vai destruindo o seu próprio mundo, porque ele vai entrar na crise, e vai destruindo os múltiplos mundos. E a Marisol da Cadena vai falar, olha, para alguns povos, né, existe um processo de produção, né, tanto numa esquerda quanto numa direita. Ou seja, ela vai dizer, bom, mas para alguns povos indígenas qual é a diferença, né? Esse rio é meu parente, ele, inclusive, existe um envolvimento multiespécie aqui, não existe nem categoria de espécie. E qual é a diferença? Que o governo de esquerda quer tornar isso bem público e utilizar ele, né, como algo utilitário, né? Ou seja, nacionalizar e fazer, não sei, uma hidrelétrica ali, e o de direita quer privatizar, né? E vender para fora. Mas, bom, nos dois temos uma problemática, ou seja, que é a forma com que se relaciona, né, com essas múltiplas espécies que existem no planeta. Então, né, é interessante sobre isso, né? A gente tem o mestre Nego Bispo, que é uma grande liderança quilombola, né? Apesar de ele não se colocar assim, é um grande pensador brasileiro, né? E ele se coloca no lugar apenas de relator de saber, ou seja, com bastante humildade com relação a isso. Mas é um mestre de ofício, né? É agricultor, né? Tá no ambiente da roça, ele é da roça, quilombola, já fez parte do sindicato. E em determinado momento ele rompe com isso, né? Porque ele percebe que ele fala que esquerda e direita são membros do mesmo corpo. E falar isso hoje em dia, né, principalmente estando durante o governo Bolsonaro, é extremamente perigoso, né? Porque a gente, claro que reconhece que seria um grande retrocesso, né? Se voltar à direita. Mas o que está por trás do que o Nego Bispo está falando, né? Eu acho que é isso que a gente tem que tentar entender. O Nego Bispo tá falando de fim de mundos, né? Ontem mesmo eu fiz uma postagem falando, né, que a pandemia é um fim de mundos, mas 1500 também foi, assim como o Ailton Krenak fala, né? Então, aquele barco que chegava lá da Europa, aquele navio, poderia até não se prever isso, mas o primeiro navio veio um fim de mundo, né? E e talvez a pessoa que estivesse ali não soubesse, não percebesse que era um fim de mundo, o que é que isso representava. E eu acho isso muito interessante, né? Ele vai falar, na minha época de infância você tinha uma multiplicidade de mangas, e hoje em dia você vê raramente essa multiplicidade, ou seja, ele vai falar que isso é um processo de cosmofobia, né? Então você pode pensar o próprio cenário atual, a própria conjuntura atual, como uma conjuntura que mina a multiplicidade, por isso que ela é cosmofóbica. Por que cosmo, né?
quando esses povos estão falando, eles não estão falando apenas de religião, nem de identidade, nem de tradição. Então, inclusive, o bispo usa trajetória. Então, pensar cosmo, né, é abarcar todo esse ser no mundo, né, e essas e outras espécies que estão juntas, e pessoas, inclusive, que não fazem distinção entre humanos e não humanos. E você está pensando em entidades que esses povos carregam, a forma de habitar, a forma de compreender o mundo. Então, essa cosmofobia seria essa fobia por indivíduos que agem, pensam e se envolvem, se interagem no planeta de uma forma diferente. E aí ele vai falar sobre os processos de confluência, transfluência e influência. Então, nessa expansão global, você tem uma influência, né? Que hoje a gente vê os influencers online, né? E aí você tem a confluência, que seria esse processo de encontro de águas, né? Então ele está usando a água como esse ícone, como esse símbolo para falar sobre os processos em que povos negros, indígenas se uniram e se encontraram, ou seja, a forma de estar no mundo que para ele, de uma determinada forma, era parecida, né? Ou seja, a forma de se envolver, que ele vai falar de biointeração em oposição ao desenvolvimento, ou seja, um envolvimento com tudo aquilo, com toda a gente, com todos os seres, em oposição ao desenvolvimento, que, claro, ele age em forma linear, reta, contínua, né? Ceifando toda a pluralidade, e você tem, por outro lado, né, os povos de trajetória, povos negros, indígenas, né, que estão pensando numa pluralidade cósmica, ou seja, que agem em círculos, ou melhor ainda, em tempo espiralar, né, que é um tempo que pensa passado, presente, mas também continua a caminhar em múltiplas espirais, em múltiplas dimensões. Ele vai falar que esse processo é de confluência, ou seja, esses encontros entre rios, mas ele pensa, bom, então como é que os modos de viver de África chegou até aqui? Ele vai falar que foi vendo o movimento das águas pelos céus, né? Então, a evaporação da água e depois o processo da chuva, né, em outro lugar. Então, ele vai falar que foi pela transfluência, né? Que ele está usando ali como uma outra palavra, né, para pensar esse encontro, como que poderia ser chamado de tradução. O Tigana, que é professor da UFBA, né, foi até premiado por sua tese sobre a cosmologia Banto-Congo. Ele vai falar de tradução como feitiçaria negra, né? Enfim, vários processos que você pode chamar, determinar esse processo de conversa, né, da diáspora, ou do que seria a tradução, né? Ele vai falar de transfluência. Então, essa transfluência entre povos é o que poderia, inclusive, fazer uma união. Então, existe muito uma retórica, né, de pessoas dentro da esquerda, de que essas multiplicidades, ela significaria dispersão, né, e aí é por isso que é chamado de forma acusatória, como identitarismo, que significaria dispersão das pessoas, né? E aí menos união. E aí o que é que o bispo vai pensar, junto também ao lado de outras lideranças indígenas, é que essas multiplicidades precisam serem reconhecidas para que haja uma união. Ou seja, é um processo ao contrário, né? E aí você, claro, você tem críticas de grandes intelectuais como o próprio Membebe, né? E o Foucault também vai fazer essa crítica mais específica ao marxismo nesse processo de não reconhecer essa multiplicidade em forma de né? E aí isso acabou ficando muito na cabeça de certas pessoas que esse deveria ser o caminho revolucionário, né? E aí se traduziu no Brasil como uma certa forma de, olha, eu vou levar ao povo sem conhecimento sobre o que está acontecendo, o que está acontecendo, e a partir daí vamos fazer uma revolução, e não no sentido de vamos pensar aqui e agora, né, o que podemos fazer para pensarmos bases de uma revolução, ou seja, em um envolvimento e não no desenvolvimento de uma revolução, né, pensando assim nas categorias pensadas por Bispo. E isso é muito doido, né? Isso é muito doido, porque a gente tem que falar isso com muita cautela hoje em dia, até porque a gente precisa desse trabalho de base, né?
A gente está vivendo num processo de fim de mundo, no processo de um neoliberalismo e de um Estado, praticamente um Estado suicida, né? Que está matando o seu próprio povo. Então, é bem complicado falar essas coisas, né? E mexe em feridas de nossos processos de envolvimento, de, de caminhada enquanto sujeitos libertários ou de esquerda. E o que basicamente estou falando? Algumas categorias, como por exemplo a identidade, né? Que é a identitarismo é utilizado como acusatório. Mas as pessoas estão falando de identidade, às vezes não. Às vezes elas estão falando de modos de viver. Às vezes são cosmologias. Você falar de classe para alguns povos indígenas, para alguns povos quilombolas, para marisqueiras, pescadores, às vezes não faz sentido nenhum. Né? Então, o que está sendo acionado ali, né? E como é que podemos unir esse povo? Porque às vezes elas não estão pensando em classe. Mas aí você falar que essas pessoas são identitárias e são menos revolucionárias é um crime. Porque essas pessoas resistem há muito tempo, né? Inclusive, povos indígenas quilombolas estão na linha de frente ali, né? Com o processo de demarcação de terra, e estão colocando seus corpos na linha de frente contra o Estado, né? E então, inclusive, mais que isso, falando, inclusive, que naqueles espaços existe uma certa soberania que está, que inclusive, como é que eu posso dizer? Bate de frente com a soberania estatal, né? A soberania em uma aldeia, em um quilombo, não é entendida da mesma forma e também não obedece às regras necessárias do Estado. Então, na verdade, são pessoas que estão na linha de frente de um processo revolucionário há muito tempo. E aí, o que o bispo fala, né? Ele vai falar do marxismo e é uma crítica que não é muito aceita, né? Mas ele vai falar, olha só, mas o marxismo não tem trajetória para uma revolução. Nós temos trajetória para uma revolução. Palmares tem trajetória para uma revolução. E vocês não estão olhando para Palmares. Isso é recebido de uma forma muito ruim, e eu entendo, eu compreendo por quê, né? É claro, principalmente num estado, né, no Brasil, que a gente vive hoje com um processo de, assim, né, a, uma carência na educação, principalmente na educação pública de qualidade. Mas o que a gente está querendo dizer, não me coloquei nesse meio, são os modos e significações de pessoas que estão em processo de revolução e de revolta e de resistência há muito tempo, que precisam estar envolvidos nessa revolução comum. E, né, se a gente está pensando, outra acusação de identitarismo é muito com os povos negros, né, principalmente nas internets, nessa nova forma com que a gente está aí, e que nós somos forçados a estar por causa da pandemia, né, a interação humana está muito na internet, e aí, claro, a gente tem inclusive autores que escrevem livros sobre isso, né, Armadilhas do Identitarismo está aí. Ele é utilizado quase como uma bíblia, né? É interessante que os modos cristãos ainda permanecem, inclusive, entre os ateus, ou enfim, não cristãos, mas é o modo de pensar, né? Ele é usado como uma bíblia para falar de identitarismo, né? Isso é muito complicado, né? Como não falar em uma identidade negra como algo específico no Brasil, em um momento que a gente está vivendo um genocídio, né? E, claro, esse livro está sendo contextualizado nos Estados Unidos, onde a gente tem, inclusive, uma classe média e uma elite negra, e aqui a gente não tem, né? Onde você tem negros liberais, não que aqui a gente não tenha negros liberais, mas assim... são conjunturas diferentes e de população negra, né? Isso precisa ser levado em conta. E aí, claro, quando a gente se debruça sobre os dados, a gente vai ver que a maior parte da população empobrecida, ela é negra, né? E que entre os pobres, os negros são os mais pobres e são os que têm muito mais dificuldades de transitar de classe, né? Então, o que a gente está falando ali? A gente está falando não só aqui no contexto do Brasil, mas que essa divisão, essa é a minha tese no meu livro, né, que é a divisão internacional do trabalho, né, de uma forma de ver como é que é dividido as fases do trabalho no mundo inteiro, ela também é racializada, né, até porque ela foi constituída nesse processo, ela começa a ser constituída no processo do colonialismo.
né? Ela começa a ter seus moldes ali. E o que foi o processo do colonialismo, senão a adoção da raça como legitimação, né? Da catástrofe, da barbárie, da escravização dos seres. Aí, de determinado ponto, ele ia falar que, bom, mas a primeira diferenciação, né, a primeira racialização, que era vista como um grande outro, foi os irlandeses, né, enfim. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, porque o que foi o processo de escravização de pessoas negras, né, é bem diferente do preconceito, ou seja, é, é, é bem diferente do etnocentrismo, que sempre existiu, né? Diversas comunidades do mundo, elas são etnocêntricas. Isso não é algo novo, né? Se basear e centrar na sua comunidade para poder ler outra comunidade, isso não é algo novo. Mas o que a gente está querendo dizer é que diversos pesquisadores, né, e isso não apenas negros, por favor, para não ficar parecendo que é o identitarismo da minha pesquisa, né, que é outra acusação terrível. Mas diversos autores vão dizer, no mundo inteiro, que o processo de escravização negra foi um esforço, né? Ele foi um empreendimento para objetificar completamente, né, destituir de humanidade seres. Isso é diferente de outros processos de escravização, né, que não é algo novo também, né? Já existiam outros processos, só que as pessoas não eram necessariamente destituídas do que é tido como humanidade, né, dessa categoria, enfim, humanidade. E aí você tem um empreendimento, você tem uma empresa colonial surgindo ali, né, que gere esses corpos humanos, que categoriza esses corpos em um valor. Inclusive, mulheres negras, elas tinham seu valor dado no Brasil de acordo com sua capacidade de gerar. A gente tinha fazendas de reprodução humana no Brasil. Você imagina o que é isso, né? Então, como hoje vamos falar de maternidade e família negra, sem não pensar que por muito tempo tivemos essa família completamente separada, né? Homens negros sendo separados, isso era inclusive uma punição separar famílias, mas assim, os amores eram efêmeros, tudo aquilo era efêmero, né? Era muito breve, pessoas eram distanciadas o tempo inteiro, filhos de mães eram distanciados o tempo inteiro, né? Mulheres tinham que gerar vida para serem os próximos sujeitos a serem escravizados. E como essa, essa o racismo ele foi se moldando daquela época para o dia de hoje, para pensar a maternidade negra como um defeito de fabricação, ou seja, a mãe negra com essa pessoa, esse sujeito que carrega uma culpa de trazer esses corpos de desviantes, tidos como outros matáveis, morríveis, que o Estado vai matar, mas que será apenas mais um outro trabalhador precarizado, substituído, que pode morrer a qualquer momento, né? Então você vê essa noção desde a empresa colonial, de indivíduos para o trabalho, né? Pessoas negras sempre foram indivíduos para o trabalho, mulheres negras também, né? E aí você tem uma separação bastante grande entre mulheres negras e mulheres brancas desde lá. Tá, mas vocês já pararam para pensar que enquanto vocês estão é, é, procurando refutar, deslegitimar essas multiplicidades, o neoliberalismo faz isso muito bem. Né? Então, assim, você vê governos de direita, Estados Unidos agora com Biden e tudo mais, né? Kamala e tal, eles sabem gerenciar as identidades. E aí, o que eu vou dizer é, estamos sabendo organizar isso também, ou a gente só está preocupado em refutar? E qual é o risco, na verdade, que nós, enquanto esquerda, temos quando não olhamos para isso. Até porque falar de pessoas negras no Brasil é falar de classe. Não tem como separar uma das coisas. É histórico, sabe? A gente tem o processo de escravização, a gente tem o esforço para o embranquecimento, trazendo trabalhadores brancos para cá, a gente tem a marginalização, a dificuldade de acesso a pessoas negras à terra, né? O deixar morrer o tempo inteiro. Então, foi um esforço do governo para que essa população fosse extinta, né? E utilizada desde o começo do processo colonial apenas para um trabalho. Então, pera aí, né? Historicamente, a gente já falou de um país específico chamado Brasil, e que ele foi se colocado enquanto nação a partir do racismo. A partir dessa segregação, a classe no Brasil ela é constituída racialmente marcada.
Então não tem como você tirar isso, que é o fator histórico, que é o fator de como tem se dado a política, inclusive estatal, racializada, né? Então, o que é que nós podemos fazer com isso? A gente pode também jogar com essas identidades, né? Não no sentido maquiavélico da coisa, mas no sentido de estratégia da coisa. Até porque quando essas pessoas, né? E aí a gente vai ver que continuam refutando isso, dizendo que não é algo que deve ser olhado com cautela, elas também têm uma identidade específica, só que isso não é colocado enquanto identidade, porque é tido como universal, que é assim que o homem branco se coloca, né? Como não detentor de uma identidade, porque ele é universal, ele é normal, ele é o que é tido como normal, os demais são os outros, né? Ele cria essa outridade. E aí, em determinado momento, a gente vê que ainda tem algo trabalhando aí que é a branquitude, né? E aí, algumas pessoas dizem, mas aí de repente eu, homem branco de esquerda, viro igual ao Bolsonaro. Não é isso, né? A gente tá falando de pacto narcísico, que é essa defesa, né, baseada na raça. Essa defesa do próprio grupo baseado na raça. E isso ocorre na esquerda e na direita. Pronto, isso ocorre, isso é verificável, sabe? E nós temos artigos acadêmicos sobre isso, nós vemos isso nas redes sociais, né? Como, por exemplo, recentemente a gente estava falando aqui de casos de assédio sexual de professores, né? Homens brancos, enfim, a alunas, a estudantes, né? E como eles são protegidos, né? E às vezes são caras extremamente militantes, tem não sei quanto tempo de revolução, tem um baita livro escrito, é um autor famoso às vezes, não é isso? Mas rapidamente tudo isso é escondido. Então o que a gente está falando, né? O feminismo é apenas identitarismo, a gente está falando que a gente está fazendo uma crítica real que precisa ser levada em conta, né? Então enquanto não pensar que a gente está falando de uma crítica real, nós temos um problema aí, né? Que é um identitarismo do homem branco, só que não é apontado enquanto identitarismo, sabe? Isso é uma problemática real dentro da esquerda e a gente vai continuar perdendo enquanto a gente não olhar para isso. Não olhar para. Por exemplo, vamos lá, o governo Lula. O governo Lula, alguns analisam como esquerda, alguns não analisam mais como esquerda, né? O governo do PT, principalmente com suas ações no estado da Bahia, mas se a gente analisar o que aconteceu com, por exemplo, nós tivemos, foi momentos importantes, né? Para a população negra e para as pessoas com vulnerabilidade socioeconômica no Brasil, porque nós tivemos o Bolsa Família, nós tivemos Minha Casa Minha Vida, certo? Que foram políticas essenciais, né? Cotas, enfim, foram coisas, né? Ganhos a partir dos movimentos sociais, claro, dos movimentos sociais, as cotas, as políticas de ação afirmativas, elas são um ganho do movimento negro, mas se a gente parar para analisar com calma, nesse mesmo momento em que a gente tem ganhos cruciais, a gente tem um encarceramento em massa. Então, o que nós estamos falando com relação a isso, né? Quem são esses indivíduos que estão sendo encarcerados? População negra. Né? A gente tem, nesse mesmo governo, a gente tem a MINUSTA, né? Que é sobre esse tema o meu livro, né? Nós temos o Brasil liderando tropas armadas em outro país. Então, enquanto mata, né, pessoas negras internamente, nós temos a guerra às drogas, que foi algo crucial para esse processo de hiperencarceramento e de tensão desse genocídio negro brasileiro. Nós temos lá, né, tropas matando pessoas negras no Haiti. Então, o que nós estamos falando com relação a isso? Nós estamos falando dessa reformulação da dinâmica racial no Brasil. Nós temos ganhos e nós temos significativas perdas, né? E o que eu vou estar falando com relação a isso? Por que eu estou trazendo esse assunto, né? Em um viés de classe, nós ganhamos muito, nós perdemos muito em um viés racial. Quando a gente está falando de genocídio, né, de gerência, de administração, de quem deve morrer e quem deve continuar vivendo, quem é o usuário de drogas e quem é um traficante, isso determinado pelo aspecto fenótipo, que é o aspecto racial, né? Então, isso não foi levado em conta durante essas políticas, né? Não foi levado em conta. E esse foi um grande erro.
Se a gente quer falar de trabalho de base hoje em dia, ele precisa ser com os povos. Ele precisa ser gerenciando essas identidades, essas categorias, essas religiões e cosmovisões, o que é que você quer chamar, né? Essas multiplicidades tem que ser gerenciando tudo isso. É um desafio? É um desafio. Mas nós queremos. Nós temos um objetivo ou não temos, né? Vamos lutar por esse objetivo ou não temos? Porque hoje, um governo de esquerda que não reconheça os movimentos indígenas, os movimentos negros, ele está fadado ao fracasso. Ponto. Sabe? Combater essa população, que é a maior parte da população empobrecida, é um tiro no pé. Sabe? Esse é um desafio que está posto e está dado aí. Né? Então, cabe a nós sabemos reconhecer essas multiplicidades e se virar mesmo, né, para trazer essa união. E aí, de novo, né, as teorias estão sendo utilizadas para falar de uma classe média negra ou sei lá o quê, né, de outras etnias, enfim, inclusive, vamos dizer, latina, né, uma categoria que é muito utilizada lá, que não temos aqui, né. E se temos é muito pouca. A gente vai ver as eleições, por exemplo, quem votou mais, né, no PT foi o Nordeste, enfim, a maior população nordestina é negra, né? Pardos e pretos, de acordo com o IBGE. Então, o que nós estamos falando aqui? Aí nós temos, claro, nós temos erros de vários lados, né? Precipitações, por exemplo, o termo lugar de fala, né? Que ele tem sido usado de uma forma, inclusive, castrativa, né? Essa pessoa não pode falar, e não é isso. A gente tem que ter muito cuidado, né? De onde surgiu? O que essas pessoas estão falando com relação a isso, né? E principalmente enquanto uma pessoa que está na academia, que está pensando intelectualmente sobre isso, eu tenho que pensar de onde surgiu isso e quem está usando, como foi traduzido. Né? A gente tem lá o ponto de vista de Patrícia Hill Collins. Patrícia Hill Collins está falando que mulheres negras, ela está falando exatamente sobre mulheres negras dentro das academias, dentro da sociologia mais especificamente. Ela está falando de ponto de vista, está falando que mulheres negras têm um ponto de vista específico que não é aproveitado, inclusive, para a sociologia, que se não fosse tão negado e olhado com desconfiança, seria uma coisa proveitosa para toda a sociologia, para toda a academia, porque nós conseguimos reconhecer problemas que não são reconhecidos por outros intelectuais, porque eles estão acostumados com seu local social específico. Então, na verdade, não era um movimento de castração, mas muito pelo contrário, uma noção, né, de que nós temos que aproveitar essas multiplicidades para uma análise teórica, metodológica melhor, né? Uma análise de problemas que foram refutados ou não olhados com cautela, né? Então, por exemplo, eu, enquanto Jade, uma antropóloga, vou a um trabalho de campo, né? Com pessoas negras, eu vou receber respostas diferentes do que uma antropóloga branca. Isso é uma coisa completamente normal. A gente molda o nosso discurso de acordo com o que a gente está falando. Às vezes a gente vai responder uma mesma pergunta de forma diferente para pessoas diferentes. Completamente normal, né? A gente está falando na verdade, de uma coisa muito simples, né? Ela tá falando de uma coisa muito simples, que é indivíduos fazendo a mesma pesquisa vão produzir texto diferente. E aí, o que a Collins quer dizer também quando isso é levado para os movimentos sociais? É que as pessoas estão falando a partir de um ponto de vista diferente sobre o problema X, né? E aí, claro que isso, nós temos pessoas que ocupam lugares diferentes em níveis de poder, né? Então, não é que o indivíduo branco ele não pode falar sobre o processo de colonização, sobre o racismo. É que a perspectiva dele sobre o racismo ela é enviesada pelo seu local social, mas ela é também necessária para que a gente analise o todo. Né? Então, é necessário também que pessoas brancas falem sobre branquitude. Inclusive, elas falam um pouco sobre branquitude. É necessário que elas pesquisem sobre branquitude, assim como também existem pessoas negras que pesquisam racismo, né? Que pesquisam a branquitude também. Então, e aí, o que está sendo chamado a atenção é a escuta sensível por esse local. Não é uma reificação da experiência, mas por essas. Por uma escuta sensível a essas diferenças que estão dadas socialmente. Né? E aí, qual é o ponto, né? Quando esse piva que fala, o subalterno não pode falar, na verdade, é uma crítica a essa reificação, nós podemos fazer essa crítica, a Grada Quilomba faz isso, né? O subalterno, a subalterna, esse indivíduo, fala, só que ele não é escutado, porque é assim que as dinâmicas raciais, né? Então não é sobre fazer uma pesquisa para dar voz a um povo. Esse povo tem voz, só que as dinâmicas de opressão
fazem com que esse indivíduo não seja escutado. Então, a gente está mudando as perguntas para pensar, tá, o que é que esse indivíduo poderia falar, o que é que o indivíduo no outro local de opressão, o sujeito branco, teria que ouvir, né? A comunicação é uma relação que inclui o esforço mais de uma pessoa. Não adianta eu falar se você não me escuta. Então, é sobre isso, né? Essa escuta sensível. Escutar o que não tem sido escutado, né? E aí a gente tá falando, claro... E aí a gente tá falando de coisas que são, inclusive, reconhecidas e que pesquisadores brancos também passam por isso, né? Que é de você ter, por exemplo, uma divisão do saber internacional, onde, por exemplo, pesquisadores da América Latina não são tão famosos ou lidos como pesquisadores europeus, enfim. Indivíduos pesquisadores brancos sabem sobre isso, porque eles passam sobre a mesma situação, né? As mesmas divisões. Só que aí é muito incômodo quando essa mesma crítica é trazida internamente, né? Que é a colonialidade interna. Você pode falar de uma colonialidade do poder, como que Rano fala, né? De um sistema mundo, mas olha só, né? Existe uma colonialidade interna também. E é necessário prestar atenção sobre isso. E aí, pessoal? Bom, aqui a gente vai ter uma pausinha, porque meio que ela já acabou o assunto geral. Porém, mais pra frente ainda tem mais recado dela e também tem as indicações dela. Então acompanha aí pra ver o que vai ser lançado, porque tem novidade vindo aí do pessoal. Antes de continuar, já segue ela no Insta, segue ela no Twitter, me segue no Insta, me segue no Twitter, acompanha os projetos que já tiverem indicado aí embaixo, tá ligado? Se ainda não segue o podcast, segue o podcast. Se puder, apoia, se PicPay, qualquer coisa, tamo aí, tamo online. Chama nós nas redes aí que nós trocamos uma ideia. E é isso. Vamos lá que ainda tem mais coisa. Não sei, eu acho que se fosse deixar algo para as pessoas, eu ia falar: ai, leiam povos indígenas, leiam povos quilombolas. A gente tem tanto a aprender. Foi uma das melhores coisas que eu fiz, sabe? O bispo falando de contra-colonização. Olha, é revolucionário demais, gente, né? No lugar de descolonização. Ele vai falar que as coisas, elas podem existir ao mesmo tempo, a descolonização e a contra-colonização. Mas a descolonização, ele vai dizer que é muito teórico, né? E aí, pensando de novo no sistema mundo, né? São pessoas que elas vão ver essa opressão, né, no sistema internacional, mas que às vezes não estão pensando tanto a colonialidade interna, né, que às vezes vão denunciar o colonialismo, né, e usar esse termo que tem sido inclusive muito utilizado, latinidade, latino, né, esquecendo as especificidades internas e o quanto as pessoas podem ser opressoras internamente, né, ou seja, as dinâmicas raciais, de classe, enfim, internamente, principalmente de classe, então, né, enfim, essas pessoas estão, querendo ou não, nos 5% do Brasil. O Brasil é um país muito empobrecido. E às vezes as pessoas estão falando de um lugar de crítica a um sistema internacional muito privilegiado internamente, né? Então isso precisa ser demarcado. E aí o que o bispo vai falar de contra-colonização? Ele vai falar que não é apenas um esforço teórico, né? A contra-colonização é um contragolpe de capoeira. É uma ação política direta, diária, cotidiana, de pessoas que enfrentam no mesmo território, no mesmo espaço físico. Ele está falando de luta de demarcação de terra, ele está falando de luta por terra, né? Isso é extremamente revolucionário. Ele está falando de posicionamento todos os dias, né? De um embate diário, né? E a necessidade desse embate diário, de não apenas teorizar ou tentar desfazer o colonialismo, que ele vai dizer que é praticamente impossível você desfazer um cesto. E aí ele vai dizer que o branco, né, o indivíduo branco é que nem um jaguar, né? É uma onça que ele tem que, enfim, adestrar, né? Querendo ou não. E aí você tem que ter cuidado, porque você tem que dar alimento em determinada quantia, senão essa onça te come, né? E também não dá demais, porque senão a onça chama a amiga dela. E isso, né, é justamente assim que se dá as dinâmicas raciais, né? A Grada Combs vai falar sobre a tríade do racismo. É interessante, né? O Nego Bispo está falando a partir dos conhecimentos dos seus ancestrais, de suas mais velhas, de sua geração avó,
algo muito próximo do que a Grada Comba está falando para analisar o momento do racismo. Então, por fim, acho que eu já falei demais, né? Mas eu sou editora da revista Udu, que é uma revista feita ao lado de mestres e mestras negros indígenas, de artistas, enfim. A gente entrevistou, conversou, recebeu textos já prontos, obras de arte prontas da Cacica Valdelice, Cacica Geral dos Povos Tupinambás de Olivença, de São Mateus Aleluia, né? Falando sobre o afro-barroco, um grande músico, né, baiano, enfim, um grande músico, na verdade, do Brasil inteiro, né, não é tão conhecido, mas deveria. Tem um Azebabá, rei dos feiticeiros, do Benin, diversas mães de santo, enfim, super vale a pena conferir. Tá, foi selecionado textos e obras, né, com muitíssimo cuidado. Temos poemas do Tiganá, músicas de mulheres indígenas, netas falando de suas avós, que eram benzendeiras, que eram curandeiras, né? Super vale a pena, quem quiser. Dá uma olhada, a gente tem nossa página no Instagram, @revistaudu. E é isso. Essa revista, ela serve também para o nosso supervisor, né? Nosso mestre é um mestre Nego Bispo, né? Ele faz parte da nossa equipe e foi um processo muito de confluência entre povos, entre pessoas diferentes. Temos ali a Célia falando do manto tupinambá, sabe? E essa revista vai ser impressa e distribuída gratuitamente em aldeias, quilombos e escolas de periferias da Bahia, principalmente, e por onde mais a gente conseguir. E estaremos fazendo a pré-venda também, porque a gente tem que pagar impressão, tem que pagar muitas. A gente pagou as pessoas que colaboraram com textos também, né? Por esse processo. Então, a gente gostaria de fazer esse dinheiro circular entre os povos e também continuar fazendo com que as pessoas tenham acesso a esses conhecimentos, né? Esses saberes que sejam compartilhados, que conheçam umas às outras. E é isso, gente. Muito obrigada pelo seu convite. Então, família, mais uma vez aqui agradecendo a Jade. Muito obrigado aí pela presença, muito obrigado por eu estar trazendo todo esse conteúdo, toda essa questão teórica e toda essa questão de análise, todos esses pensamentos que com certeza vão agregar aí, tanto para mim quanto para a galera que está ouvindo. E que, galera, não esquece aí de ver a revista do, tem página no Insta, vai estar tudo aí embaixo. Meu, acompanha, não tem outra coisa para dizer a não ser acompanhe. Muito obrigado por quem ouviu até aqui. Não me esquece de seguir @morcego _marcos_ no Insta e no Twitter, @ibambe rádio, nosso site ibambecorp.com.br, o apoia-se, apoia.se/caverna morcego, picpay @marcos.morcego. Também não esquece de seguir o Rô aí, tá ligado? Tá fortalecendo demais. E é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse episódio eu acho que ele acaba abrindo uma série para os próximos episódios que vão acabar se complementando. Inclusive um áudio que eu acabei não colocando aqui na conversa com a Jade, que ela me fez pensar, e aí eu vou trazer um novo conteúdo para o IGTV, justamente para conseguir explicar melhor essa questão, porque talvez no episódio não fique tão claro. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por quem ficou até aqui. Beijo, beijo, beijo!